Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer um finalize e fala, contando pra vocês um pouco da minha história e o que vai ser daqui pra frente, né? Agora que eu tô de volta no canal. Eu vou começar repartindo o cabelo, vou dividir ele em 4 partes. Esse daqui é um dos produtos que eu vou usar. Eu tô usando esse da Soul Power, cabelo crespo. Eu gosto muito dele, porque a textura dele é ideal no cabelo, ele não cai. Eu já vou pedir desculpa se der pra ouvir alguns sons, né? Ou se a minha voz estiver muito baixa, porque é o primeiro vídeo, então a gente sempre fica mais travado nos primeiros vídeos, né? Eu vou deixar o link pra vocês desse produto que eu comprei. A gente encontra na perfumaria, mas eu comprei na internet, porque eu achei na internet e veio certinho, do jeito que eu gosto, né? Eles mudaram a embalagem, mas eu achei e eu vou deixar o link pra vocês, tá? Eu vou usar também, essa aqui é água, tá? Que tá numa outra embalagem, mas é água, um borrifador, tá? Eu separo em 4 partes, depois eu vou fazendo as mechas conforme eu vejo que precisa. Uso essa escova aqui também. Vamos começar do início, né? Eu vou contar pra vocês a minha história, né? A minha história com meu marido. Bem resumido mesmo. Só pra dar um pontapé inicial de volta pro canal, né? Então foi assim. A gente se conheceu no final de 2016, né? Se não me engano, acho que eu tinha uns 13 anos por aí. E ele também. E é aquela coisa, né, de adolescente. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, né, sobre nossa história. Se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo falando disso, ou vejo se ele vai querer vir gravar comigo. Mas só pra contextualizar, né, e dar início de novo ao canal, eu vou contar pra vocês como foi até o nosso casamento. A gente se conheceu no final de 2016. Em janeiro de 2017, a gente começou a namorar. Um namorinho assim, de adolescente, né? Ninguém dá nada, que os pais não permitem. Mas a gente foi levando e cá estamos até hoje. O que aconteceu? Passou, né? Os anos e a gente, na sala de aula, a gente sempre falou que a gente queria muito se casar, né? Aquela coisa de namoro de adolescente, já planejando o nome do filho, nome dos filhos, casamento, nem tem idade, mas a gente fica falando desses assuntos, né? E a gente sempre sonhou e sempre profetizou na nossa vida que a gente ia se casar em janeiro de 2025. E assim foi, né? Graças a Deus. E eu vou contar pra vocês como que foi, né? Essa nossa trajetória, esses 8 anos de relacionamento. E a gente sempre falando, né, que a gente ia se casar em janeiro de 2025. A gente tinha até a data, dia 20 de janeiro de 2025. A gente colocou isso na nossa vida e a gente sempre comentava sobre isso, a gente sempre conversava sobre isso. E fomos profetizando, fomos declarando na nossa vida que a gente ia se casar em janeiro de 2025, se Deus quiser. E fomos indo, fomos levando. Quando chegou no meio do ano de 2024, eu comecei a montar meu enxoval, assim, já imaginando que em breve a gente ia casar. Então a gente já tava aqui 7 anos junto, então eu comecei a montar meu enxoval. Aos pouquinhos fui comprando itens de cozinha e fui guardando na casa da minha mãe. Mas aí, com o passar dos meses, né, a gente... Eita, que eu espirrei mais na parede. A gente foi se aproximando de 2025, né? Já tava do meio para o final de 2024. E toda aquela história, né? Tudo aquilo que a gente sonhou, planejou para janeiro de 2025, a gente achou que não ia dar mais, né? Porque na situação que a gente se encontrava, né? A gente trabalhava, porém a gente não tinha condição nenhuma. Então a gente começou a fazer enxoval, a gente começou a procurar casa, a tentar, né? Para comprar um apartamento, alguma coisa assim. Só que tudo que a gente via sobre apartamento, sobre construção, era algo que, tipo,
que ia ficar pronto só em 2027, só em 2000 sei lá quando. E a gente queria as coisas assim, né, pra ontem, né? A gente queria realizar isso que a gente queria realizar aquele desejo de casar em 2025. E aí o tempo passou. E quando foi no final de 2024, lá pra outubro, os pais dele, né, os pais do meu marido, chamou a gente pra conversar. E falou, senta aqui vocês, né, a gente tá vendo, né, já tá ficando chato, né, tá ficando chato assim. Porque realmente, quem namora, assim, desde a adolescência sabe como que é, né? A gente começa se vendo só na escola, daqui a pouco só final de semana, daqui a pouco, quando a gente vai ver, né, a vida vai mudando, a gente começou a trabalhar e a gente eu tava passando mais tempo na casa dele do que na minha, ou então ele passando mais tempo na minha casa do que na dele. E aí, de certa forma, eu falo assim, eles falaram pra gente que já tava ficando chato, né, e que eles iam abrir as portas pra gente, né. Então eles abriram as portas da casa deles pra gente. Não é o ideal, ninguém sonha com isso, né? Nossa, vou casar e vou morar com a sogra. Ninguém sonha com isso, ninguém quer isso. Mas, na maioria dos casos, acaba acontecendo, né? E nesse caso, a gente não pediu, né? Mas eles abriram as portas pra gente, falaram que a gente podia ficar lá até a gente achar um cantinho pra gente. E assim foi. A gente se mudou lá pra outubro de 2024, a gente fez a mudança. Eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês, conforme eu for falando, as fotos que eu tiver. E a gente se mudou, eles separaram um quarto pra gente, a gente pintou, a gente deixou o nosso jeitinho, levei o que era meu pra lá, juntei com as coisas dele e assim a gente ficou. Foi passando o tempo, lá pra novembro, ele sentava com a gente de novo e falou: então, vocês estavam procurando casa, né? Até agora não aprovou nenhum. O que vocês acham de vocês fazerem como que fala? Uma união estável. E eles falaram pra gente pensar sobre isso, né? E a gente começou a pensar sobre a união estável. E desde o começo, né, quando ele falou isso, eu já coloquei na minha cabeça que não, porque eu não queria união estável. Mas eu pensei, é capaz da gente fazer essa união estável e com o tempo ir se acomodando, e quando a gente for ver, a gente já tá, sei lá, uns 10 anos juntos só na união estável. E eu não queria isso pra gente, sabe? E aí eu falei pra ele, se é pra gente ir no cartório, já fazer tudo, se fosse pra mim no cartório, já seria pra casar. E assim foi feito, a gente conversou e a gente pensou que seria melhor, então a gente já que a gente ia ir no cartório, que a gente já oficializasse, né, a relação e que a gente já oficializasse tudo. E foi assim que a gente fez, a gente decidiu casar. E aí o tempo foi passando. Vou olhar aqui. Eu vou fazendo assim, gente, eu borrifo água, passo creme, penteio e venho dividindo, né, fazendo a fitagem com os dedos mesmo. Pra quem pergunta se eu faço caixinha por caixinha quando eu finalizo, no começo eu fazia, porque eu morria de medo de não ter caixa, né? Mas agora eu já fiz mais prático. E fica branco assim por conta do creme, né? Que espuma com água, mas depois que seca ele vai ficar bom. E o tempo foi passando e a gente decidiu casar logo no civil. Aí a gente começou a correria, né? Correr atrás das coisas, né? E aí no dia 3 de dezembro eu fui lá no cartório e marquei a data. E aí a gente já tava, vendo tudo se concretizando e que de fato a gente ia casar em janeiro de 2025, do jeito que a gente sempre falou, do jeito que a gente sempre sonhou. Porém não tinha dia 20, né? Porque era dia de semana e aqui na minha cidade o cartório realiza casamento nos finais de semana. Então a gente escolheu o dia 25. Se eu não me engano, caiu numa sexta ou num sábado. Eu acho que foi sábado. Ou foi sexta ou foi no sábado. Enfim. Aí a gente organizou as coisas, casamos, né? Graças a Deus. Do jeito que a gente sempre sonhou, né? É claro que, assim, o sonho dele, desde quando a gente tava
em sala de aula era que eu entrasse de noiva, fazer festa, pegar um lugar, né, pra fazer uma festa e com vestido de noiva e tudo. Mas esse nunca foi o meu sonho, então eu não me importei em casar só no civil. E assim a gente fez, porque era as nossas condições atuais, né, só permitia que a gente se casasse no civil mesmo. Mas quem sabe, né, daqui a uns anos a gente realiza esse outro sonho, né, que é esta. Enfim, tá nas mãos de Deus, né. E aí o tempo foi passando, a gente casou e a gente continuou lá com eles. E ficamos lá por mais um período e decidimos que era hora da gente se mudar, né. Continuou tentando encontrar casa, apartamento assim pra comprar, porém nada provava, né, mesmo depois de casar. E, enfim, várias situações que não deu certo, né, mas a gente acabou vindo pro aluguel, começou a procurar casas e eu encontrei essa casa que, assim, eu creio que Deus preparou pra gente. E mesmo sendo aluguel, eu já sabia que a gente estava debaixo de uma promessa, debaixo da vontade de Deus, porque a gente sempre ouvia que a gente ia ter tudo, que Deus ia providenciar um cantinho pra gente e que a gente ia ter tudo. E mesmo não sendo próprio nosso ainda, que não ia faltar nada pra gente. Tanto é que essa questão do casamento, muita gente falou, vocês vão casar em janeiro, ninguém tem dinheiro, né, em janeiro, vocês não vão ganhar muita coisa. Mas a gente não tava fazendo pra ganhar as coisas, né, a gente tava fazendo mais pra oficializar, né, pra gente casar de uma vez por todas. Afinal, a gente já tava junto há 8 anos, então era um sonho nosso também. E o que a gente sempre pedia a Deus, né, pra gente casar em janeiro de 2025, e tava se realizando, e assim foi, né, graças a Deus. A gente ficou mais uns meses lá com os pais dele, a gente começou a abrir a mente, né, porque a gente vem de um negócio que a gente falava, não, a gente só vai casar quando a gente tiver algo próprio, a gente só vai casar quando a gente tiver nosso canto. Mas aí os anos foi passando, a gente foi amadurecendo e foi vendo que não era bem assim, né? Que se a gente fosse esperar ter tudo, a gente nunca ia casar. E foi mais não foi tanto pela idade, porque a gente sabia que a gente estava muito novo, casando muito novo, mas foi pelo tempo que a gente estava junto também, né? Já eram 8 anos. E eu não queria ficar 10, 15 anos, né? Até se casar. E aí a gente decidiu oficializar. Casamos em janeiro de 2005. Eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês. Não sei se eu tenho vídeos, mas eu vou deixar fotos desses momentos pra vocês. Foi bem simples, mas foi do jeito que a gente sempre sonhou. Foi um dia muito especial pra gente, uma realização de um sonho, né? De um sonho antigo. A gente esperou 8 anos, né? Pra realizar isso e foi perfeito, assim, pra mim. Foi bem simples. E a gente fez um casamento civil e depois a gente foi jantar com as pessoas que estavam no civil. Eu queria ter feito algo maior, ter chamado mais pessoas, mas foi como tinha que ser, né? Quem sabe mais pra frente a gente faça algo melhor, né? Enfim, eu terminei aqui a parte de trás, vou mostrar pra vocês. Então, depois de 9 meses morando lá com a minha sogra, né? Morando lá com eles, a gente começou a procurar lugares, né? E a gente encontrou essa casa. Depois que a gente se mudou, eu pensei, agora não tem mais desculpas pra mim gravar. Eu sempre falo que eu vou gravar e nunca acabo gravando, não acabo gravando nunca, né? Mas agora eu tô decidida que eu quero focar aqui no YouTube, que eu quero colocar aqui a minha rotina. Enfim, esse período morando com eles foi muito bom pra gente, pro nosso crescimento. A gente aprendeu, né, tudo é no tempo de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor pra gente. E a partir de agora eu quero, né, gravar de verdade, que eu sempre falei que eu queria muito, era um desejo do meu coração de gravar vídeos pro YouTube. Tem outras plataformas, mas eu acho que eu sinto mais à vontade aqui, né, nessa plataforma, que é o YouTube. E eu vou trazer vídeos assim pra vocês. Mais pra frente eu posso gravar vídeos mais detalhados, né, do que vocês me pediram sobre essa história toda. Mas por enquanto é isso. Eu vou terminar aqui o cabelo e já encerro o vídeo pra vocês. Nos vídeos eu vou falando mais assuntos e vou mostrando a minha rotina, né.
mas eu já quero agradecer quem ficou até aqui, quem ficou até o final. E saiba que tudo tem o seu tempo. Deus sabe todas as coisas, tudo é no tempo dele. E profetiza, né, sobre a sua vida, profetiza o mês que você quer, o ano que você quer, tal coisa, porque Deus, ele, a todo momento, ele nos atende, ele tá ouvindo, e se for da vontade dele, vai acontecer, né? E o importante também é a gente dar os primeiros passos, né? E entregar nas mãos de Deus, que o que for pra ser, vai ser. Então, muito obrigada quem chegou até aqui no vídeo. Eu vou terminar esse lado aqui e venho encerrar com vocês. Como ficou o cabelo. Assim que ele fica, quando ele seca, ele colhe mais ainda, né? Nem parece que tá desse tamanho. Você vê que aqui é uma textura, aqui em cima já é outra. Mas foi assim que ele ficou. Eu vou deixar pra vocês o link do creme que eu usei. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz de estar gravando aqui, finalmente, né? E eu quero compartilhar cada passo dessa minha fase com vocês. Queria pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal, se vocês gostam, né, desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre cabelo, sobre finalização de cabelo, né? Esse tipo de conteúdo. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Desculpa se ficou baixo o áudio, né? Porque é a primeira vez que eu tô gravando, então fico mais assim, né? Mas nos próximos eu vou melhorando mais a qualidade, o tom de voz, né? E é isso. Obrigada pra você que chegou até aqui. Comenta o que vocês acharam e o que vocês querem pros próximos vídeos. E é isso. Tchau!